Graça e paz, povo abençoado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos juntos mais uma vez e hoje nós vamos falar sobre os 5 pilares bíblicos do avivamento. Nos últimos dias, todos ficaram impactados pelo avivamento experimentado na Universidade de Augsburg, nos Estados Unidos. Jovens que se reuniram, como era costume deles, na capela da universidade e depois de uma mensagem que aparentemente era comum, eles começaram a orar e oraram e oraram e não pararam mais. Pois é, o avivamento é uma promessa de Deus e uma necessidade da igreja. Avivar significa renovar a vida. Uma vida que estava quase desaparecendo, agora recebe uma intervenção divina e torna-se em vida exuberante mais uma vez. Então, eu já quero falar contigo uma coisa especial. Se a sua vida está meio que sem propósito, meio que sem alegria, hoje Deus vai avivar você através desta mensagem. Creia que Deus quer avivar a sua vida. Creia que Ele quer avivar a sua família. Creia que Ele quer e hoje Ele vai mudar a sua história. Vamos lá? Vamos juntos? O primeiro pilar bíblico para que haja uma intervenção divina e que Deus venha sarar a nossa terra é a identidade. Em primeiro lugar, precisamos entender que o avivamento é uma promessa para o povo de Deus. Então eu preciso ser parte deste povo para ser herdeiro desta promessa. Em Isaías capítulo 44, o Senhor promete derramar água na terra sedenta e fazer rios, torrentes na terra seca. E Ele abençoa a descendência dos filhos de Israel. Israel é a identidade do povo de Deus. Em Joel capítulo 2, o Senhor afirma a sua presença no meio do povo de Israel. Ele diz que Ele é o Deus de Israel e que Israel nunca mais será humilhado, e ele promete um grande avivamento para o seu povo. No texto de 2 Crônicas 7,14, nosso texto base de hoje, está escrito assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Ora, nós temos aqui Deus falando que vai sarar a terra do seu povo. E Ele vai fazer isso se eles atenderem aos próximos 4 pilares que nós falaremos daqui em diante. Bom, nós já vimos que a promessa do avivamento é para o povo de Deus. É para quem tem essa identidade. É para quem tem a marca do Espírito Santo de Deus no coração. E quanto a nós? Para nós existe uma ótima notícia. Em 1 Pedro capítulo 2, nós encontramos que realmente nós não éramos povo, mas agora somos povo exclusivo de Deus. Somos geração eleita, somos sacerdócio real e somos nação santa. Agora nós também temos essa identidade espiritual. Agora você e eu fazemos parte do Israel de Deus sobre a terra. Que notícia maravilhosa, não é? Então vamos lá? Vamos para o segundo pilar? O segundo pilar é a humilhação. O nosso texto segue dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. É preciso, irmãos, quebrar o orgulho e se entregar a Deus em profunda adoração e humilhação perante Ele. Conforme Tiago também ressalta, Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça aos humildes. Aqueles que se humilham diante dEle serão por Ele mesmo exaltados. Então, um coração quebrantado e um espírito contrito, Deus não desprezará. E como está lá também em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte no tempo devido. Maravilha! Até aqui nós já vimos que, se queremos o avivamento, nós temos que ter identidade de povo de Deus e precisamos estar em uma atitude de humilhação perante o nosso Senhor. Vamos prosseguir? Prosseguindo, nós temos a oração como terceiro pilar do avivamento. Não há como ter avivamento sem ter oração. Precisamos orar em todo o tempo. Orar é falar com Deus. Orar é passar tempo com Deus. E se nós queremos ter intimidade com o Pai, nós precisamos passar tempo com Ele. Todos os avivamentos históricos foram precedidos de grandes períodos de oração. E aqui vai um detalhe muito importante. Não precisa ser muita gente orando junto. Algumas poucas pessoas comprometidas com o propósito de oração já farão estremecer a terra e já vão trazer o avivamento. Depois de um começo que pode ser até tímido, o Senhor enviará outras almas com o mesmo propósito e o avivamento vai crescendo, vai se alastrando, vai ganhando força. O nosso texto diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar. Jesus, mesmo sendo filho de Deus, orava constantemente. A oração, ela é a nossa arma para nós vencermos o maligno.
A palavra nos ensina que era perto da meia-noite, quando Paulo e Silas oravam e cantavam. E de repente um terremoto aconteceu e moveu ali os alicerces do cárcere. E foram soltas todas as prisões daqueles que estavam ali. E como está escrito, irmãos, orai sem cessar. Glória a Deus. O nosso quarto pilar do avivamento chama-se busca. A palavra nos garante que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta é aberta. Em 2 Crônicas, capítulo 15, a palavra do Senhor veio através do profeta Azarias ao rei Asa, ao povo de Judá e ao povo de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com Ele. Se o buscarem, Ele deixará que o encontrem. Mas se o abandonarem, Ele os abandonará. Outro texto bem conhecido é o de Jeremias 29:13, que diz assim: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. E para arrematar esse nosso penúltimo pilar do avivamento, vamos ao texto áureo de 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face. Glória a Deus, que maravilha, hein? Agora vamos ao nosso quinto e último pilar para um avivamento genuíno. Chama-se arrependimento. Sem arrependimento, sem quebrantamento, sem tristeza pelo pecado, sem mudança de vida, irmãos, pode ter barulho, pode ter multidão, mas não passará de um movimento emocional. O avivamento verdadeiro, o avivamento genuíno, é marcado pela sensibilidade dos corações à pregação da palavra de Deus. O avivamento é caracterizado pela resposta rápida e verdadeira das pessoas à pregação do Evangelho. A terra seca dos corações é regada pelo rio que desce do trono de Deus e agora eles respondem à mensagem de boas novas. O avivamento gera constrangimento pelo pecado. Esse constrangimento conduz ao arrependimento verdadeiro. E o arrependimento causa uma profunda mudança de vida. Temos agora novos crentes sinceros, que não são gerados de semente corruptível, mas da semente incorruptível que é a palavra de Deus. A mensagem do reino, desde João Batista, sempre foi: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. O avivamento gera arrependimento, pois essa renovação da mente, essa transformação é o nosso novo nascimento. Em Lucas capítulo 5, versículo 32, Jesus diz que não veio chamar os justos, mas ele veio chamar os pecadores ao arrependimento. Essa foi a missão de Jesus, chamar pecadores para se arrepender e viver uma nova vida. E para finalizar, diante de um decreto de morte, o povo de Nínive, ele creu em Deus, se arrependeu e alcançou a misericórdia. O rei de Nínive creu em Deus e proclamou jejum, humilhação diante do Deus Todo-Poderoso e arrependimento de pecado. Assim, Deus mudou o seu decreto de morte contra Nínive. Assim, agora vamos voltar ao nosso texto base, que diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Está na hora de buscarmos o avivamento trilhando este caminho bíblico. Precisamos proclamar a nossa fé em Deus. Precisamos declarar que nós cremos no Senhor Jesus. Diga agora que você crê em Jesus, que você é parte deste povo, que você faz parte do Israel de Deus. Humilhe-se diante da poderosa mão do Senhor. Nada de soberba, nada de desculpas. Nós somos pó, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós somos merecedores da ira de Deus. Comece a orar sem cessar, porque não há avivamento sem oração. Precisamos passar tempo com aquele a quem amamos. Precisamos de intimidade. Precisamos buscar incansavelmente esta intimidade. Não deixe de bater na porta do céu. Pratique as disciplinas espirituais. Deseje crescer nas coisas que são do alto. O Pai está com os braços abertos, te esperando. E não deixe de confessar os seus pecados para Deus. Deus tudo sabe, Deus tudo conhece. Sem desculpas, sem procurar culpados, sem reservas. Ninguém tem culpa pelos seus erros. Você é o único culpado pelos seus pecados. Confesse, se arrependa, deixe as práticas que Deus não gosta, que entristecem o seu coração, que te afastam de Deus.
Quando a prática desses pilares que foram colocados aqui forem o alvo principal da sua vida, das nossas vidas, Ele ouvirá o nosso clamor, Ele descerá aqui e Ele vai sarar a nossa terra. Ele vai sarar a terra do seu casamento, Ele vai sarar a terra da sua família, Ele vai sarar a terra das suas emoções, Ele vai sarar a terra das suas finanças, Ele vai sarar a terra do seu ministério, Ele vai sarar toda a sua alma. Glória a Deus, Deus seja louvado. Toma posse aí, meu amado irmão, minha amada irmã, pratique esta palavra e Deus vai mudar a sua vida. O avivamento vai chegar, o avivamento está chegando. Deus te abençoe rica e poderosamente. Não deixe de se inscrever aí no canal, de curtir o vídeo, deixar o seu like, de compartilhar com outras pessoas. E eu quero aqui me despedir, dando um até breve, se assim Deus permitir. Um forte abraço a todos.